Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral, edição desta segunda-feira, 13 de maio. Vão participar o Ribas Aidan, comentando, analisando as notícias com você. Ele é engenheiro, é comunicador, é empresário daqui do Sistema Costa Norte. E participa também o Toninho Salgado, que o Zaidan vai... Todo mundo conhece o Toninho Salgado, mas você vai apresentar ele melhor para nós, Zaidan. Isso mesmo. Bom dia, Paulo. Bom dia aos nossos telespectadores, internautas, né? Hoje a gente é o maior portal de notícia do litoral paulista, né? Graças ao empenho aí da equipe do Sistema Costa Norte de Comunicação, a gente está aí cada vez mais caminhando para cima e para o alto, né? O Toninho Salgado, ele é vereador, né, de Guarujá, município de Guarujá, sempre ligado ao esporte, né? Eu sempre vi o Toninho, educação, esporte, né? Sempre vi o Toninho aí, boleiro, que nem o tio dele, o Gilson, né? É verdade. Gilson, boleiro, Gilson Salgado. Não tão bom. O Gilson é o beija-flor, rapaz. Você lembra do beija-flor do Santos? Lembro. Era o Gilson. Não era o beija-flor? É, o nome dele? Gilson Beija-Flor. Gilson Beija-Flor, tá vendo? Eu sou das antigas ainda, hein? E hoje o Toninho é pré-candidato a prefeito no município de Guarujá, né? E a gente vai conversar com ele, bater esse papo com ele aqui, Paulo. Bom, a gente vai começar, infelizmente, falando sobre, como todos os dias da semana passada, sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Guarujá passou por isso, né, Toninho? Acho que qualquer brasileiro hoje sente o coração cortado diante do que acontece no Rio Grande do Sul. O Estado vai precisar ser reconstruído por aqueles que não perderam a vida, porque muitos, 145 era o último balanço, tem outros tantos desaparecidos com pouca esperança de ser encontrados. E Guarujá, a Baixada Santista, é sujeita a chuvas desse tipo. Em janeiro chovendo 600 milímetros quase aqui, né? Sim. E nós tivemos tragédia em 2020 e tivemos em Guarujá uma chuva no ano passado mais forte do que a que provocou a tragédia em São Sebastião, né? Sim, exatamente. Tudo bem, prazer, Paulo, estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado, Zaidan, mais uma vez aqui com você, para que a gente possa falar um pouco sobre Guarujá, sobre nossa cidade, nossa região metropolitana da Baixada Santista como um todo. E como o Paulo está falando agora em relação aos alagamentos. Guarujá nós passamos lá por problemas sérios, passam até hoje. Para você ter uma ideia, Paulo... É bom a gente lembrar que Santos e São Vicente também registraram mortes em 2020, mas não na proporção de Guarujá, tão grave como de Guarujá. Guarujá nós tivemos uns desmoronamentos lá na Barreira do João Guarda, principalmente, Morro do Macaco. Nós tivemos 34 óbitos, cerca de 34 óbitos lá no Guarujá. Realmente foi uma tragédia, né? Uma tragédia que quando começa a chover nós ficamos preocupados, né? Porque ainda tem muitas moradias em morros e realmente nós temos que ter um plano na cidade para que essas questões sejam amenizadas, né? E como bem disse você, não na proporção do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, acho que do nosso país, foi a catástrofe maior até hoje registrada na nossa história. E ficamos assim comovidos, né? Você percebe que o povo brasileiro é um povo que tem esperança, que ajuda também nesses momentos que a gente vê o quanto estão chegando de ajudas, né? Lá para o povo do Rio Grande do Sul que merece. Porque eles estão submersos. Várias cidades lá do Rio Grande do Sul estão submersas e a gente não sabe agora, quando essa água baixar, o que vem ainda, né? Você falou em 148 óbitos, 145 óbitos, a gente acredita que seja até mais, e quando realmente baixar toda essa água, que a gente vai ver o tamanho dessa catástrofe. E para reerguer, a gente sabe que leva muito tempo, né? O povo é resiliente, mas nós sabemos que leva muito tempo e muito investimento, por isso que todas as forças têm que estar voltadas realmente lá para o estado do Rio Grande do Sul, para que a gente possa ajudar os nossos irmãos. Em alguns lugares, Aidan, a água chegou ao terceiro andar dos prédios, né? E é impossível resistir a um volume de água. Eu conversava de manhã hoje com o Marcelo Massaioli, um levantamento, a 1 metro você já não consegue resistir, a 3 metros é impossível,
mesmo nadar, porque você não sabe o que tem embaixo, você não sabe se vai ter um redemoinho por causa de uma tubulação, um bueiro que forma aquele redemoinho que a água te leva para baixo. Então, ó, quando a água baixar, como disse o Toninho, é muito possível que a gente triplique esse número de mortes e chegue a ser a maior tragédia mesmo da história do Brasil, inclusive em número de mortes. Mas a reconstrução do Rio Grande do Sul deve movimentar a economia brasileira nesse ano e no ano que vem. Mas a primeira reconstrução é emocional, né? Ontem, no Fantástico da Rede Globo, um entrevistado falou para o repórter, quando ele já tinha sido entrevistado em outubro do ano passado. Ele já tinha perdido a casa em outubro do ano passado. Em setembro e novembro. Né? Setembro e novembro. Não foi exatamente outubro. Teve uma em setembro e outra em novembro. E ele disse assim, começa a chover, eu começo a chorar. A reconstrução emocional é muito difícil. É muito grande, né, Paulo? Você vê pouco mais de 490 municípios que tem Rio Grande do Sul, 447 foram diretamente atingidos, né? Quer dizer, a gente vê as imagens, é uma devastação total. Parece que quem viu as imagens da bomba atômica em Nagasaki e Hiroshima, que destruiu assim praticamente uma cidade, né? E olha hoje do alto esses municípios mais atingidos, principalmente da região mais ao centro do Rio Grande do Sul, e agora pegando mais o sul, a cidade do Rio Grande, próxima à Lagoa dos Patos ali, que ela não baixa, né? Ela só aumenta, fortes ventos soprando do mar, então não tem vazão da lagoa para o mar, né? E aí vai devastando todas aquelas planícies do Rio Grande do Sul, que você falou, terceiro andar, isso equivale a 9, 10 metros de altura, sabe, que a água chega. É impossível você hoje imaginar quanto tempo vai demorar para se reconstruir. Quer dizer, tem que planejar uma nova cidade. Novas cidades serão planejadas, não dá para você simplesmente pegar aquelas, vamos reconstruir essas cidades. Não dá. Você tem que planejar novas cidades. Eu lembro do tempo, eu fiz parte do projeto Rondon em 1970, né, eu estava fazendo engenharia, e fui para Itinga, Vale do Jequitinhonha, planejar uma cidade, Paulo, 1970. Foi uma turma de estudantes de medicina, dentista, administradores, enfermagem, sabe, um monte de gente, planejar a cidade. Né? Era fácil, naquele tempo era fácil. Agora você imagina você pegar uma coisa totalmente destruída, vamos fazer uma nova cidade. Esse é o planejamento físico, né, material da coisa. O pior planejamento, a pior ação é a psicológica, as pessoas. Essa é a pior reconstrução, é essa. O Toninho Salgado é pré-candidato a prefeito de Guarujá. Guarujá passou por isso. E na agenda de qualquer liderança política hoje, você é vereador, tem de estar a preocupação com as mudanças climáticas. Sim. Afetou o Rio Grande do Sul agora, pode afetar a gente amanhã. Com certeza. E Guarujá, 45% das residências da nossa cidade, elas são passíveis de alagamentos. Você vê, nós moramos ou de deslizamentos. Ou desmoronamentos, os morros, enfim, como já ocorreu. Então precisa ter um trabalho muito sério, principalmente como você tocou agora, Paulo, nessa questão ambiental. Nós precisamos trabalhar com seriedade essa questão ambiental para que a gente consiga proteger o nosso meio ambiente como um todo, né? Senão a gente vai ver também essas questões afetarem todos os anos, todas as chuvas. Nessa matéria de ontem que você citou, acho que você lembra, você assistiu, que eles falam sobre uma cidade da Holanda. E aí, na década de 50, eles tiveram lá um alagamento também nessas proporções do Rio Grande do Sul, e o último que eles tiveram foi em 95. A partir daí, eles criaram um plano, e hoje a cidade com as chuvas... Porque eles estão abaixo do nível do mar. Né? Exatamente. Então, mais do que isso, eles se preocupam muito mais com essas questões. Então, essa cidade, ela conseguiu resolver o problema, e as chuvas, mesmo que sejam torrenciais, elas têm
eles não têm tido mais problema. todas- A última que deu, Paulo, não teve nenhuma perda, nenhum morador perdeu sua residência, enfim, eles fizeram a lição de casa, né? Foram feitas ações mitigatórias, né, Paulo? Claro, porque tem bombeamento, porque tem É caro. reservatório, tem piscinão, mas tem de fazer. Zaidan, Sim. o Zaidan é um pouco mais novo que eu, né? Eu tenho 10.014 anos, ele deve ter uns 10.013, mais ou menos. O Zaidan, você lembra que há 50 anos se falava assim, no futuro, com as emissões de carbono, com não sei o que lá, vai ter mudança climática, e a gente achava, no futuro era muito longe, mas o futuro chegou, o futuro é hoje, Zaidan. Chegou. Você lembra dessas previsões catastróficas que tinha no passado? Exatamente. Não, mas ninguém ligava para isso. Daqui a 30 anos. Ninguém ligava. Como se hoje se fala, o nível do mar vai subir, em Santos vai ocupar uma parte da cidade, é 2100, é 2090. Eu já não estou mais vivo, mas tem mais gente que vem vindo, né? E grande parte disso, Paulo, eu imputo a irresponsabilidade de alguns políticos, sabe? De serem coniventes, lenientes com ocupação de morros, sabe? De encostas, de margem de rios, de manguezais. Isso daí é irresponsabilidade. Vamos ocupar, sabe? Precisa. Isso é a pura troca de favor, é aquele político clientelista, favoritivista. Então, o Toninho é mais novo, mas você viu isso acontecer muito em Guarujá. Político estimular a invasão de... O Morrinhos é exemplo. O Morrinho é exemplo. O nego trocava lote do Morrinho por voto. E o Morrinho foi planejado para assentar aquelas famílias que estavam em áreas de encosta, disso daí. E não saiu as encostas, tá? Não saiu as áreas de ocupação de manguezal, de margem de rios, não saiu nada. E hoje a geração atual paga essa conta, né? Então, Paulo, você colocou bem, né? Apesar de eu ser mais novo, porém eu já venho desde pequeno acompanhando a política, enfim, e a gente viu realmente alguns políticos incentivando invasões. E eu estou na minha terceira legislatura, ou seja, terceiro mandato consecutivo, e nunca trabalhei com esse tipo de segmento. Ou seja, toda vez que alguém me procurava falando que estava numa área irregular, eu imediatamente encaminhava para o setor competente da prefeitura para que ele pudesse realmente ali se cadastrar, para que depois ele fizesse parte de um programa habitacional. Até porque nós temos mais de 72 favelas no Guarujá e as que já estão consolidadas, nós temos que levar a infraestrutura para que a gente possa amenizar ali os problemas daquele núcleo. Porém, nós temos que congelar essas invasões, não dá mais. Como bem disse aqui o Zaidan e você, se nós começarmos a invadirmos os mangues, os morros, daqui a pouco você tem esses problemas naturais acontecendo novamente. E aí são pessoas morrendo, e aí de quem é a culpa? É da classe política. Por quê? Porque permitiram que fosse acontecendo essas invasões. Você tem que dar a infraestrutura para quem já está lá, tentar, não é barato também, e algumas questões de algumas áreas elas estão judicializadas, e aí você tem que trabalhar essas questões, mas a que você ir conseguindo, você ir urbanizando e realmente coibir essas invasões. O Opinião Litoral para o intervalo bem rapidinho, a gente falou de tragédia nesse primeiro bloco, vamos falar de violência, especificamente em Guarujá, no bloco seguinte, depois do intervalo, que é bem rapidinho, fica aí com a gente. Voltando com Opinião Litoral, Toninho Salgado reclamou que a gente só falou de coisa ruim no primeiro bloco, né? Só tragédia, e vai falar de coisa ruim também no segundo bloco. Se tiver alguma coisa boa, a gente guarda para o terceiro, Zaidan. Sim. Porque em Guarujá, em julho do ano passado, morreu assassinado um policial da Rota. Fazia 20 anos que um policial da Rota não era morto em ação no estado de São Paulo. Isso provocou uma reação muito violenta da Polícia Militar, que foi a Operação Escudo. Deu certo? Não deu, porque em janeiro voltou a morrer policial, voltou a haver atentados contra os policiais em Santos, em Cubatão, não é?
mas nós contabilizamos mais de 80 mortes na Operação Verão, na Operação Escudo. Como é que você viu essa situação toda? Como é que a comunidade de Guarujá vê essa questão hoje? Porque o que se fala? Que o comando do crime organizado na Baixada, que é muito forte, e a gente vê pelas apreensões de cocaína no Porto, está hoje sediado em Guarujá. Com tristeza, né, que nós vemos, lamentável, porque nas mídias fica muito forte, e aí atrapalha o turismo. As pessoas lá, os donos de hotéis, comerciantes, né, todos ficam preocupados porque acaba diminuindo assim o número de pessoas e acaba todo mundo perdendo com isso. É triste, né? A polícia desceu, fez a operação que tinha que fazer, tem que combater mesmo, e não é só Guarujá, eu vejo como a Baixada toda, até porque nós estamos aqui numa rota, né? Nós temos o Porto. Julho foi em Guarujá, mas na sequência teve em Santos, e em janeiro foi Santos e Cubatão. Exatamente, né? Então você vê que a Baixada Santista, né, ela está sediada, como você falou. Então é muito triste que isso aconteça. Nós temos que ter a polícia sim efetiva, combatendo o crime organizado para que as pessoas tenham realmente segurança. E é lamentável que essas coisas aconteçam, porque só a notícia ruim que vai para a mídia, só as notícias ruins que chegam e todo mundo perde com isso, né, Paulo? Então nós precisamos, eu acho que segurança ela é muito complexa, né? Quando você está falando de tráfico, aí realmente é a polícia militar, a polícia civil, a polícia federal, e quando você fala de segurança de um município, a segurança ela é muito complexa. Então você, desde uma iluminação pública, uma poda de árvore, efetivo da polícia militar, então o prefeito ele tem que ter um bom acesso ao governo do estado de São Paulo para que a gente tenha mais efetivo. Os efetivos eles estão com déficit em números, principalmente da polícia militar, da polícia civil, e isso agrava bastante. Então é uma guarda municipal que está ali evitando alguns furtos na orla da praia, é a polícia militar com um efetivo maior em nossa cidade, é uma inteligência, né, dentro da própria guarda municipal que converse com as diversas polícias que nós temos, para que aí sim a gente possa antever essas questões e a gente possa levar a segurança para a nossa população. Mas no meu entendimento, desde um monitoramento eficaz, que Guarujá infelizmente está aquém, né? Nós não temos quase monitoramento. Você vê aqui a referência de monitoramento na região, é a cidade de Praia Grande. Você pega São José dos Campos com uma eficiência incrível em relação ao monitoramento, Sorocaba, algumas cidades que eu já estudei. Então, nós temos que trazer essa eficiência. Também, né? Santos também é um pouco melhor, né, que Guarujá, mas Guarujá é precário em monitoramento, e isso ajuda bastante nas resoluções aí de crimes, de roubos e até de acidentes, né, que a polícia, o corpo de bombeiros, enfim, o SAMU, ele consegue chegar mais rápido em uma ocorrência, quando você tem um monitoramento compartilhado, e isso é importante. Por exemplo, eu tenho um projeto de lei que virou lei, que é o compartilhamento de câmeras. Então você está autorizado, um comerciante, uma residência, um condomínio, a compartilhar as imagens externas dos seus estabelecimentos, dos seus prédios, dos seus condomínios, com o centro de monitoramento da cidade. Mas primeiro a gente tem que ter um centro decente de monitoramento, da qual hoje não temos. Então a gente... Não está funcionando? Não funciona com a tecnologia adequada para receber um número muito pequeno de câmeras. Não, né? mas quase nada, Paulo, quase nada. Na cidade é quase nada. O que tem, que aparece às vezes de monitoramento, são câmeras de condomínios, alguma coisa. E esse projeto do Toninho é interessante, porque se a gente lembrar aquele assassinato de um estudante no bar Bacará, no Imbaré, em Santos, ele foi solucionado com imagens de câmera, imagens externas de uma escola vizinha. Não foi câmera nem da prefeitura, da central de monitoramento, nem do estabelecimento. Foi um estabelecimento vizinho que registrou imagens que possibilitaram identificar o crime, identificar os autores do crime. Então, são várias questões que podem ajudar no monitoramento, desde a prevenção, de você observar, enfim, e ali você já tem uma ação imediata com a central de monitoramento, já com alguma coisa, algum elemento suspeito, já mandar para lá já uma viatura, alguma coisa nesse sentido. Então é importante. Então, segurança, gente, segurança, ela é muito complexa. Então,
Tem a parte do município, tem a parte do estado, mas é um conjunto de fatores que a gente vai chegar com uma segurança adequada para uma cidade. Ô, Toninho, você é minhoca da terra, né? Você é do Guarujá, Sou nasceu nascido no Guarujá. no Hospital Santo Amaro. Então você conhece bem Guarujá, né? E está na política também, quer dizer, já tem um outro nível de conhecimento. Cara, a gente está falando aqui de violência, de comunidade e tudo. Mas Guarujá, quase metade da população do Guarujá, a população fixa do Guarujá, vive em favelas, em área de risco, em área de invasão, e suscetível a esse tipo de ações do comando, sabe, da bandidagem, subjugadas, as pessoas ficam subjugadas ao crime, não pode, tem que viver com uma bandidagem, as biqueiras nas esquinas, vendendo, e o viciado tem que roubar para poder comprar droga, se retroalimentar. E como você resolveria isso? Com o efetivo da Polícia Militar. Não, estou falando essa questão da habitabilidade. Não, aí é uma questão. Como você resolveria isso, tirar essa população dessa condição de subhabitação, Perfeito, de subhumana, sabe? É uma coisa degradável. Eu acho que nós falamos sobre isso agora há pouco aqui. O que acontece? São mais de 72 núcleos carentes, mais de 72 favelas no Guarujá. O que acontece? As que já estão consolidadas, foi o que eu falei, você tem que levar a infraestrutura. Talvez algumas você não consiga retirar do local, e sim você urbanizar aquele local. E aí, a partir daí, você dá dignidade para as pessoas. Mas o Guarujá tem alguns projetos de eliminação de favelas bem-sucedidas, né? No Conceiçãozinha, né? Conceiçãozinha, alguma... Prainha também. Não, da Prainha, eles levaram lá para o Parque da Montanha uma parte, que ficava depois do trilho, já nas Palafitas, né? Na Prainha em Vicente Carvalho. O Cantagalo passou por uma urbanização também, fizeram uns prédios lá. Ficou bonito o Ficou Cantagalo. bom, as ruas estão todas bonito. asfaltadas. Tem experiências bem-sucedidas. Sim, né? sim. O que Precisa só que assim, aumentar, né? Falta dinheiro ou vontade política? Não, falta os dois. Falta os dois, porque, como eu falei, essas verbas elas chegam do governo federal, que foi PAC 1, PAC 2, que fizeram ali o Cantagalo. Então, o governo federal, o governo estadual tem que ter essa parceria, porque só com o orçamento, com o que sobra do orçamento, você não consegue investimento. Apesar de nós termos um orçamento de 2,7 bi. Então, é um orçamento bom, esse vigente, de 2024. Para 2025, a gente prevê já quase 3 bi de orçamento. Guarujá vai ser o município que mais vai crescer. Exatamente, por quê? Nós temos túnel, aeroporto, área retroportuária, expansão. Olha aí a parte boa que você retomou. Essa é a parte boa, que nós estamos Realmente, em desenvolvimento. Expansão portuária. Guarujá tem muita área para expansão portuária que vai acontecer. É o maior potencial. Instalação do aeroporto. Tem o complexo industrial e naval. E tem, principalmente, a ligação seca, que uma hora vai sair essa ligação seca. Não sei se a gente vai estar vivo ainda, né? E a maior área retroportuária, mais de 5 milhões de metros quadrados para implantar a área retroportuária, Paulo. Então, só fechando a tua pergunta sobre habitação, é um déficit muito alto que nós temos lá habitacional. Então, nós temos que ter a parceria do governo federal e do governo estadual. Vontade política, né? Primeira questão. E depois essas parcerias. Quantos moradores? Você falou em 72 núcleos, né? Com quantos moradores? Quase metade da nossa população, 160 mil? Mais ou menos vive em uns 130 mil aí, vive em núcleos carentes, né? Em núcleos carentes. Então é quase metade da nossa população, de quase 300 mil habitantes. Que isso aí é um projeto a longo prazo, Aida. É educação e geração de emprego. Porque, mas tem que começar. Porque hoje, o morador da comunidade ele não consegue pagar uma prestação mínima de casa própria, né? Por mais subsidiada que seja. E quando você leva realmente a infraestrutura e você urbaniza, que aí você começa a cobrar ali um pouquinho, também ajuda bastante o município, né? Isso é importante. O Paulo, Toninho, o que o Tarcísio fez em São Sebastião? O que o Tarcísio fez? O governador Tarcísio. Eu não morro de simpatia por ele também, não, entendeu? Mas o que ele fez? Irresponsabilidade do prefeito que está lá atual, que está terminando seu mandato de 8 anos, tá? Deixou invadir aquelas encostas, porque o prefeito anterior, o Juan, tá?
congelou os núcleos. Congelou os núcleos, mas não deu sequência na urbanização de núcleo, retirada de algumas famílias para colocar em zonas de especial interesse social, entendeu? Fazer habitação popular. Então aqueles núcleos ficaram congelados, depois explodiu também. E aí vem o político que vende o voto, troca o voto por... Mas aí o que o Tarcísio fez? Construiu lá 700 moradias e deu para o povo. Deu. Por quê? Se você tirar esse povo da favela, do barraco, que ele não paga água, não paga luz, não paga condomínio, não paga nada, e colocar numa casa do CDHU que ele vai pagar R$100 por mês e mais 80 de condomínio, não consegue pagar. E aí vai pagar R$30 de água, vai pagar R$50 de luz, ele não consegue pagar. Vende para alguém que consegue. Aluga, vende, faz e volta para o barraco. Exatamente. Por isso tem que ter um controle, uma fiscalização rígida um para o congelamento. completo, né? Completo, igual o Tarcísio fez em São Sebastião. Vou falar um Dá negócio a casa, cara. Eu fui na inauguração dos prédios das primeiras unidades do Cantagalo. Tinha corretor no dia que estavam entregando as chaves. Que estava lá o governo do estado e tal, alguns anos atrás, fui na outra legislatura. O pessoal vendendo Contrato de os gaveta. apartamentos com contrato de gaveta. Então, se você não tiver, é o que o Paulo falou, se você não tiver ali uma fiscalização conjunto... O projeto tem que ser completo. Completo, o projeto tem que ser completo. Mas dá para fazer. O Tarcísio levou também essas construções já mais modernas, né, que são mais rápidas, mais modernas, mais eficientes. É o que a gente tem que trazer também, trazer eficiência para a nossa cidade. Eu acho que o que está faltando hoje no Guarujá, principalmente, o Paulo, o Zaidan, é uma questão de gestão. Você gerir um orçamento aqui de 2,7 bilhões. Eu acho que falta gestão para que realmente as coisas aconteçam, para que a gente possa ver as coisas acontecendo. O Opinião Litoral vai parar para o intervalo bem rapidinho. Na volta a gente vai falar de coisa boa em Guarujá também, né, Zaidan? Precisa. A gente volta já já. Voltando com a Opinião Litoral, agora é o último bloco. Ribas Zaidan está hoje como comentarista participando e a gente recebe o Toninho Salgado, que é vereador de terceiro mandato, é pré-candidato à prefeitura de Guarujá. Zaidan, Guarujá vai voltar a ser a pérola do Atlântico? Olha, Paulo, eu acredito muito no Guarujá. Você vai ajudar a botar brilho nessa pérola lá? Vou, porque eu gosto muito do Guarujá. Eu frequento o Guarujá há mais de 50 anos, muitos amigos no Guarujá. Inclusive estive até na casa do Pelé, no Hugo Rinaldi, que sempre fazia umas peixadas pra gente lá. Muitos amigos no Acapulco, muitos amigos na Enseada, sabe? Tem um círculo de amizade grande, não só no Guarujá, mas em Vicente de Carvalho também, sabe? Eu acredito, Paulo, piamente, eu te falei, né? Com esses investimentos que estão indo para o Guarujá, sabe? Se tiver um pouco de boa vontade política, tino administrativo, a administração do Suma não vai pegar mais isso. Entendeu? Porque isso não vai surgir na administração dele, que está terminando agora. 31 de dezembro termina. Mas o próximo prefeito, se tiver visão administrativa, administrar aquilo, Guarujá, com o coração e com a razão, sabe? Não ser um prefeito clientelista, favoritivista, isso daí já não tem mais sucesso, essas coisas, sabe? Você tem que ser objetivo, sabe? Você tem que ser um administrador com objetivos, com planejamento, que trace, porque o Toninho está falando, o Guarujá tem um orçamento de 2.700. Tá? Não vai realizar isso. Isso é uma peça de ficção. Talvez realize aí uns 2.300, 2.200, talvez realize isso. Tá? Mas, mesmo assim, é um grande orçamento. Agora, você imagina isso nos próximos anos. Esse orçamento ele foi composto com muitos financiamentos estaduais e federais, né? Muitos mesmo. Tem. Os FINISA da vida, que é financiamento para obras, que é permitido do governo federal, financiamento você pagar em 10, 20 anos, entendeu? Com juro bem baixo. Porque o próprio orçamento municipal mesmo, ele não tem muita margem para investimento próprio. Todos eles. Qualquer município, sabe?
Porque Custeio, esse né? pacto federativo ele é muito canibal, sabe? Município de todo o bolo, de toda a arrecadação que a União arrecada, o município fica com 15%, 16%. Tá? Nem isso, né? O Estado fica com mais ou menos 30% e o resto é da União, sabe? E aí, onde é gerada a riqueza do Brasil? Nos municípios. E aonde estão as maiores demandas do Brasil? No município. Nós vivemos no município. Franco Montoro já falava isso. E nós não vivemos em Brasília. Então, Brasília tem que tirar um pouco esse foco de Brasília, passar para os municípios. Eu estou te falando, o próximo prefeito do Guarujá, que entrar aí a partir de 1º de janeiro, já vai trabalhar com outra realidade. Já vai trabalhar com um aeroporto já praticamente entregue, tá? Já com obras de acesso ao porto já em fase de andamento, são as perimetrais, tá? Já vai começar a trabalhar com a expansão portuária, tá? Guarujá vai receber mais uma meia dúzia de dársenas ou berço, que a gente chama, né? Isso sem contar o planejamento que a autoridade portuária tem de implantação do complexo Barnabés-Bagre, que a operação ficaria do lado do Guarujá, que é um novo porto, Paulo. Um novo porto, sabe? Com mais de 30 dársenas. Aquele modelo asiático, europeu, aqueles espinhos de peixe, sabe? Você encosta aqui, encosta aqui. Isso tudo está no planejamento da autoridade portuária. Você imagina o quanto vai aumentar o orçamento de Guarujá. Isso aí tudo está na agenda do Toninho, não? Tem que estar, até porque, Paulo, a margem esquerda do porto, ela está no Guarujá. E é o lado que pode, como você bem disse e o Zaidan acabou de falar, é o único lado que cresce, é o lado do Guarujá. Então nós temos que aproveitar isso. E aí, quando você fala de administração, nós temos em mente que nós precisaremos fazer uma administração profissional, ou seja, profissionalizar a prefeitura. O que quer dizer isso? Lógico, você não vai... Meritocracia. Isso, Meritocracia. Você não vai... o setor público você não vai ser privado, mas você tem que trabalhar como ele se fosse um setor privado. Porque só assim você vai ter eficiência, você vai trazer tecnologia, você vai ter geração de emprego e renda. Mas é profissionalizar a prefeitura. E como que você faz isso? Resgatando os funcionários da prefeitura, que são mais de 6 mil funcionários, você capacitando esses funcionários de carreira. 6 mil, quantos são professores? Cerca de 2 mil. A educação é o que tem a secretaria maior, cerca de 2 mil pessoas na Secretaria de Educação. Então, você tem que profissionalizar a nossa prefeitura, trabalhar com eficiência, trazer a tecnologia junto, né, de você, para que você acabe com essa burocracia do empresário chegar lá e demorar tanto tempo, às vezes, para ser autorizado ele fazer alguma coisa na cidade. Isso também tem afugentado muitos empresários. A questão da segurança, como vocês falaram, muita gente tem saído do Guarujá para investir em outras áreas. Nós precisamos também, que é muito importante, trazer a credibilidade de volta, porque nós perdemos essa credibilidade ao longo dos anos, ao longo de gestões que se passaram. Então nós precisamos resgatar essa credibilidade para que você possa voltar a sentar à mesa com grandes empresários e que eles possam investir novamente na nossa cidade. Esse é o plano. Não tem mágica, não tem que inventar a roda. Se nós fizermos a coisa correta, com eficiência, com profissionalismo, nós vamos conseguir ajudar a nossa cidade a voltar a crescer. Tem mais um detalhe, Paulo. A gente fala aqui do projeto Andaraguá, de Praia Grande, dá 20 anos para licenciar. O projeto da área retroportuária, que pode virar ZPS também, no Guarujá, é mais de 5 milhões de metros quadrados. Vê o tamanho que é isso, cara. Sim. Veja o tamanho da grandeza do Guarujá. Vicente de Carvalho, que é onde nasceu o Toninho Salgado. Nasceu em Vicente de Carvalho? Não, nasci lá na Vila Júlia, na Enseada. Mas Vicente de Carvalho vai virar um Eldorado. Vai virar um Eldorado da Baixada Santista.
Já Escuta tem, o que eu tô te a falando. Santos Brasil é o maior terminal portuário, né? Sim, tá lá. Em extensão. Container. Sim. Container e também em berços. Eu fiz uma conta, cabe acho que 6 estádios do Maracanã dentro da Santos você Brasil, vê o tamanho. juntando o terminal de veículos, né? Exatamente. Teve lá. Agora, por outro lado, Zaidan, a política de Guarujá nos últimos anos, ela tem tido prefeitos presos, assassinato de vereador, assassinato de secretário. Tem sido uma coisa bastante violenta, né? Eu acho que está mudando. Mudando. Eu acho que está mudando. Você está rezando para isso. Não, eu já estou vendo mudança, sabe? Já estou vendo mudança nesse horizonte. O Toninho falou de mentalidade profissional e o crime é justamente o antiprofissional, né? Esse envolvimento, prefeitos presos, secretário assassinado, vereador assassinado, é o contrário do profissionalismo que ele disse que tem que ter na prefeitura. Né? Eu acho que é fundamental nós profissionalizarmos, a gente ter uma prefeitura eficiente e principalmente resgatar a credibilidade, como eu falei para vocês. E é o que você falou, né? A gente começa a ter essas questões, automaticamente você vai começando a melhorar também as pessoas que estão à sua volta. E aí isso é muito importante para que a gente possa planejar e a gente possa ter um futuro melhor. Zaidan, do dia para a noite ninguém faz nada. Esse orçamento de hoje, em 24, de 2,775 milhões, quase 2,7 bi, para 2025 ele vai ser maior, mas trabalharemos ainda com o orçamento que nós aprovaremos na Câmara esse ano. Então o prefeito que entrar, ele vai ter esse orçamento ainda que não é dele. Então você tem ali de 6 a 8 meses para colocar a casa em ordem, para depois já pensar no próximo orçamento e você trabalhar com eficiência. Eu acho que isso é o primeiro passo. E sem o clientelismo. Você falou muito bem o que acontece na política hoje e até no próprio legislativo, eu como vereador, eu trabalho de uma forma diferente, mas a gente vê isso já está na cultura da população. Sabe? E às vezes a cultura do próprio vereador também. Também, mas o vereador é um clientelista. Mas eu tenho falado uma coisa, Zaidan e Paulo, a mudança, quando você quer a mudança, ela começa a partir de quem? Da gente. Sim. Então, se eu quero mudança, tem que começar a partir de mim. Eu tenho falado isso nas minhas reuniões. Se eu quero essa mudança, eu saio de uma zona de conforto, entre aspas, de tentar mais uma vez a candidatura a vereador, para que eu esteja me colocando como pré-candidato a prefeito, Paulo, e aí eu quero essa mudança. Então eu estou me colocando, eu saio de uma zona de conforto, entre aspas, para tentar. A gente sabe o quanto é difícil. Eu ia perguntar para você, porque se você olhar a Câmara de São Vicente, a Câmara de Santos, a Câmara de Praia Grande, a Câmara de Bertioga, a Câmara de Guarujá, você vê que tem um número grande de vereadores que transformou essa atividade em profissão. Sim. Você tem um quarto mandato praticamente garantido. Você não fica assim, não sente um vazio dentro do peito. Você arrisca esse quarto mandato entrando numa luta dessa em que tem um dos candidatos disparado nas pesquisas, né? Exatamente. E assim, o que eu acabei de perguntar para vocês, a mudança começa a partir de quem? Da gente. Então, se eu estou me colocando... eleição, você sabe que é uma caixa de surpresa, mas com o nosso mandato, já com o trabalho que a gente realiza, poderia muito bem Eu sempre falo que político não pode ter medo de perder a eleição, senão não disputa, né? Quando você disputa a eleição, eu ouvi isso aí de um amigo, e ele falou assim, Toninho, você só perde a eleição quem não disputa, só perde a eleição. Então, independente de resultado, eu acho que a gente está aí para construir. E sair justamente para eu sair dessa zona de conforto, porque eu quero a mudança. Então, isso é muito importante. O que o Paulo falou, eu já vi uma vez, estava um amigo meu, vereador, e a gente foi comprar umas coisas lá na Santa Efigênia, ele foi preencher uma ficha lá, né? Aí no campo profissão, ele pôs vereador. Cara, eu sou professor, Paulo, eu sempre falo isso, eu sou professor. Vereador eu sou efetivo, eu sou da rede estadual. Não é profissão. Não é profissão, é uma função, né? Então é isso. A gente fala aqui eu vou citar uma administração aqui, até de um amigo meu, que a mudança só houve realmente no município quando não houve a solução de continuidade interrompida.
Tá aqui, nós vamos citar Praia Grande. Praia Grande era a cidade da farofa. Cidade farofeira. Eu era um farofeiro em Praia Grande na década de 70. Tem um retrato em monóculo ainda. Você tinha aquela cesta que tinha duas tampas? Sim, uma de cada toda. lado? Tinha. Não, e tinha, tem Piquenique, né? tem um de retrato em monóculo ainda. Você lembra aqueles monóculozinhos, tá? Sim. Aí entra o Mourão em Praia Grande. Ele fez uma administração que está lá há 30 anos. Fez a mudança. Enquanto não houver essa mentalidade em qualquer outro município, não haverá mudança. Se houver essa alternância, precisa ter alternância de poder, precisa ter alternância, mas a mentalidade administrativa, da condução de políticas públicas daquele não pode mudar, senão não adianta. A palavra-chave que a gente leva depois dessa edição da opinião é mudança. Então, Toninho, chegamos ao final. Você quer falar alguma coisa em especial para a telespectadora, para o telespectador da TV Litoral? Eu quero primeiro agradecer você, o Zaidan, a oportunidade aqui de estar participando de um programa tão relevante com uma audiência que vocês têm. Sempre estarei, né, a postos aí, de pé e à ordem, para que a gente possa comparecer aqui com vocês, para que a gente possa falar sobre a nossa cidade. E o recado que eu mando justamente é isso que você falou, é essa mudança, que nós possamos sim disputar uma eleição, mas de peito aberto, conversando com a sociedade. Se nós tivermos a sociedade lado a lado, ombreados, a gente consegue essa tão sonhada mudança. Caso contrário, fica difícil. Mas as cidades que deram certo, que eu já pude visitar, que eu estou acompanhando, são cidades que a sociedade civil organizada se propuseram a mudar a classe política. E é isso que nós queremos para o Guarujá, que a gente possa estar lado a lado com a sociedade civil, ouvindo e atendendo as demandas e trabalhando para quem mais precisa, que são aquelas pessoas que estão na ponta, sofrendo com as questões da educação, da saúde, de infraestrutura. É para essas pessoas que eu quero trabalhar. Chegamos ao final da opinião, agradecendo a participação do Ribas Zaidan, desejando boa sorte na continuidade da carreira para o Toninho e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Também o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima semana para você que você merece.